Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez dando prosseguimento às nossas aulas da nossa escola bíblica discipuladora. Estamos estudando os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós estaremos estudando a lição número 2, relacionamento perigoso. Essa lição 2, ela tem como tema principal o primeiro mandamento. Nós estaremos agora orando, pedindo a direção do nosso Deus para essa aula que vamos ter agora nessa manhã e logo em seguida faremos a leitura de Êxodo capítulo 20, de 1 a 6. A revista nos sugere 1 a 3. Vamos estender um pouquinho a nossa leitura até o versículo 6. Oremos então. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui presentes, Pai, reunidos para estudar a Tua palavra. Oh, meu Deus, nós te pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que Tu, ó Pai, possa me usar nesse momento, Deus, na condução desse estudo, e que o Teu Santo Espírito use a minha boca, use a minha mente, Senhor, o meu intelecto, para trazer, ó Pai, as palavras que venham de Ti, que venham de encontro à meditação, ao nosso crescimento espiritual, tanto para mim, ó Deus, como para todos quantos estiverem vendo e ouvindo. Toma a nossa classe nas tuas mãos, a vida da nossa querida professora Jália, cada irmão, ó Pai, da nossa classe, Senhor, e todos aqueles amigos e irmãos que estiverem vendo e ouvindo esse estudo. Que todos possamos crescer, ó Deus, na tua graça, no teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós, com as nossas Bíblias abertas no livro do Êxodo, capítulo 20, faremos agora a leitura do texto básico da nossa lição, os 10 mandamentos que estamos estudando nesse trimestre, mas a cada domingo nós faremos o estudo de um. A cada lição, um mandamento diferente. Hoje é o mandamento primeiro. Êxodo 20, capítulo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Bem, relacionamento perigoso. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus quer de nós exclusividade. Deus quer adoração única. Só Ele é Deus. Só Ele é merecedor da nossa adoração. A nossa lição de hoje começa falando sobre a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, de 11 a 32.
uma história muito conhecida, né, dos estudantes da Bíblia, e que também é retratada numa música do grupo Logos, chamada Portas Abertas. Então vamos ver o que nos diz aqui. Essa parábola do filho pródigo é muito mais do que uma história. Ela é uma demonstração do relacionamento de Deus para com a humanidade. Então essa narrativa se dá em torno de um filho que rompe a sua intimidade fraternal, que deixa a sua família e que vai em busca de outros relacionamentos, que pede que seu pai lhe dê a herança que lhe é devida e sai pelo mundo em busca de aventuras. Ou seja, numa linguagem mais atual, ele saiu para gozar a vida, para aproveitar a vida, para fazer uso dos bens dos quais ele teria direito. Ele queria usufruir os benefícios desses bens materiais. Então ele vai em busca de outros relacionamentos. O pai exortou o seu filho, o questionou se realmente era aquilo que ele queria, se ele tinha pensado em deixar a família para se aventurar pelo mundo. Mas ele foi estava decidido e colocou o seguinte: não quero ouvir, apenas deixe-me ir. O desejo desse filho pródigo era mais do que um objetivo do filho pródigo, era uma obsessão que ele tinha em viver novas aventuras. Algum tempo depois, esse mesmo filho pródigo, depois de ter saído pelo mundo, se aventurado, gastado todo aquele dinheiro da sua herança que lhe foi entregue, ele colhe as consequências dessa sua decisão insensata e volta para casa. E ele trazia no corpo as marcas das humilhações dos relacionamentos ocasionados pelo mundo. Ou seja, ele voltou para casa e o pai o recebeu. O pai não mandou ele de volta para aquelas aventuras das quais ele tinha optado em viver, mas recebeu. O pai concedeu a ele o perdão e o trouxe de volta. Então Deus nos escreveu o primeiro mandamento exatamente com esse objetivo. O primeiro mandamento é uma advertência que nos transmite uma profunda preocupação do Senhor nosso Deus com a nossa integridade física, moral, psíquica e espiritual. Sua intenção é nos advertir do perigo que existe em nos relacionarmos com quem quer que seja diferente dele, ou seja, com quem não segue os princípios, quem não tem Deus e a sua palavra como princípios de fé, de prática, como estilo de vida. Vemos aí o seguinte: quão grande é o risco de entregar nossa fidelidade e dedicação a deuses que na verdade nunca existiriam. O primeiro mandamento é a manifestação do amor de Deus ao seu povo. O primeiro mandamento é um alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, carinho e salvação. Mas se o substituirmos por algo ou alguém, estes nos trarão falsas e momentâneas alegrias, pois fora de Deus teremos humilhação, desesperança e condenação. Aí
nessa música do grupo Logos, Portas Abertas, o refrão diz: mas nunca é tarde não, abre o teu coração ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Então, essas portas abertas são as portas que Deus abre para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que querem viver segundo a sua vontade e viver uma nova vida segundo a sua direção. No item número 1, nos diz aí: relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. Deus e deuses na Bíblia. Por quê? O povo escolhido de Deus conviveu com povos que tinham adoração a outros deuses, a diferentes deuses, e com realidades completamente diferentes, distintas daquilo que nosso Deus nos coloca, pede para que sigamos, para que façamos. A intenção da Bíblia é clara em provar que só existe um único Deus, um Deus unigênito. Então, o cristianismo, ele é uma religião de um Deus, ou seja, ela é monoteísta, um Deus. Ela não é politeísta, que são as religiões que seguem a vários deuses. Essa ideia de provar que existe um único Deus está em Isaías 43:10 no Antigo Testamento e também em 1 Coríntios 8:6 no Novo Testamento. Não existem outros deuses. Entretanto, no período do Antigo Testamento, o povo de Israel conviveu com os filisteus, que adoravam a Dagon e pediam a Dagon prosperidade em suas colheitas. Já os amorreus adoravam a um deus chamado Moloque, e os cultos a esse deus chamado Moloque exigiam sacrifícios humanos de crianças que eram postas naquele local de adoração, uma imagem onde havia uma abertura na sua estátua, e nessa abertura dessa estátua se colocava brasas para que fossem ali queimadas vivas crianças em sacrifício a esse deus chamado Moloque. E esses sacrifícios eram feitos para que os amorreus fossem vitoriosos nas suas batalhas, vencessem os seus inimigos. Os fenícios adoravam uma deusa chamada de Astarote. Astarote consentia em suas devoções a fertilidade. Então, nesses cultos a deusa Astarote, havia prática de sexo, havia atos sexuais, havia uma prática de atos de luxúria, que nada mais é do que o sexo desenfreado, não é luxo. O excesso de luxo é ostentação, não é luxúria. Então, nos cultos a Astarote havia a prática da luxúria. Bem, vemos então que quando Deus chama Abraão
para a sua jornada de fé, lhe assegura que será o seu Deus e que irá protegê-lo. Isso está em Gênesis 12, de 1 a 3. Após livrar o povo de Israel da servidão no Egito, Deus lembra ao seu povo que foi ele quem os tirou da escravidão e reafirma: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Nós lemos esse versículo que está lá em Êxodo 20, capítulo 1. No livro de Êxodo, um pouco antes, no capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa, com a libertação da escravidão no Egito do povo de Israel, quando Deus enviou a 10ª praga ao Egito, que foi a morte dos primogênitos. A instituição da Páscoa, que para os judeus a libertação da escravidão no Egito, já que o sangue do Cordeiro estava nas portas das casas dos filhos de Israel. E esse sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, para o nosso perdão, para a nossa salvação. Por isso que chamamos Jesus de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vocês vejam que os 10 mandamentos foram revelados um pouquinho depois da instituição da Páscoa. Deus exige de nós exclusividade. Exclusividade por quê? Porque Ele quer que adoremos somente a Ele. Aí diríamos que Deus é arrogante, que essa exigência de uma adoração somente a Ele seria uma arrogância divina? Será que caberia afirmarmos isso? Dizermos essa coisa, colocarmos esse atributo nesse versículo? Logicamente que não. Deus quer tudo para a sua glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o que seria a arrogância? Deus seria arrogante se ele não exigisse, se ele exigisse de nós aquilo que ele não é ou não pode ser. Mas ele é e pode ser o único e o primogênito, o único Deus, o único merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso serviço. Então a arrogância seria se Deus não tivesse esses atributos, tá? Se alguém dissesse para nós: não tomem remédio que eu vou curar todos vocês, não trabalhem mais que eu vou sustentar vocês, sem ter condições de cumprir. Isso sim seria arrogância. E além de ser arrogância, seria uma coisa abominada, odiada por Deus, que é a mentira, a falsidade. Vejamos então que Deus é capaz de fazer. Sim, claro. Então Deus não é arrogante, mas Deus é poderoso, pois promete e cumpre. Entretanto, Deus não poderia ser mais humilde, possibilitando-nos outros relacionamentos. Deus certamente é humilde, pois se relaciona conosco. O que Deus não tem é falsa humildade. Deus não tem falsa humildade e também não tem nada falso. Deus é completamente verdadeiro. Aqui nós temos um exemplo no texto da nossa lição que fala sobre o jogador português Cristiano Ronaldo,
que foi eleito, foi escolhido o melhor jogador do mundo. Digamos que ele dissesse estas palavras que eu lerei agora nesse momento. Ah, bondade de vocês, pois não jogo tanta bola assim, não. Aliás, sou quase um perna de pau. Se ele dissesse estas palavras, ele estaria apresentando uma falsa modéstia. Ele estaria mentindo. Porque ele é um grande jogador, sim. Se ele não tivesse essas qualidades, não seria escolhido, não receberia esse título. Não é? Então vejamos que a falsa modéstia é uma enganosa humanidade. Em Deus não há falsidade. Os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis. Por isso é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento. Não coloque nada na frente de Deus na sua vida. Deus quer prioridade número 1. Prioridade número 1. O segundo, o terceiro, o quarto lugar, Deus não quer. De ninguém, de nenhum de nós. Deus quer o primeiro lugar. Como diz lá em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa que Deus fez para a humanidade e que deixa totalmente clara, totalmente explícita a situação de que Deus quer prioridade. Prioridade 1. Prioridade única. No item 2, nos diz, né? Relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Então, lá no passado, os povos que estavam em volta do povo de Israel adoravam a deuses, adoravam a ídolos, praticavam culto, praticavam rituais de adoração, prestando homenagens a esses deuses, a esses ídolos. Adoravam deuses de madeira, de pedra, de metal, as esculturas que eram feitas nesses materiais, ofereciam sacrifícios de sangue de animais, sacrifícios inclusive de seres humanos, né? Havia toda essa situação. O avanço do cristianismo fez com que essa prática relacional e religiosa diminuísse. Porém, quando chegamos aos dias atuais, ao momento em que estamos vivendo nos nossos dias, na nossa atualidade, nós vemos que há outras situações, há outros deuses que surgiram. Bem, dentre esses deuses que surgiram, tá, vemos situações ligadas ao nosso dia a dia. Um desses deuses é o dinheiro, que no Novo Testamento, lá em Mateus 6:24, é chamado de Mamon. O apóstolo Paulo dá destaque para a avareza, considerando a avareza, na verdade, uma forma de idolatria, de adoração ao dinheiro e aos bens materiais. Além do dinheiro, há outros deuses da atualidade, como o sexo, a comida, a bebida e o poder,
que ocupa um lugar principal na vida de muitos seres humanos, pois seus relacionamentos com tais deuses são interesseiros. Apenas interessa alimentar o ventre, ou seja, a carne. Então é o que Paulo chama da concupiscência da carne, o amor às coisas materiais, os prazeres da carne e a concupiscência dos olhos, ou seja, a ostentação, o luxo, o viver de aparências, de querer buscar ser ou mostrar ser aquilo que não é, dando uma falsa ideia, uma falsa imagem à sociedade da pessoa, da sua pessoa. Então vemos que tais deuses são interesseiros, pois interessa alimentar o ventre, a carne. Filipenses 3,19. Também vemos que há situações do nosso dia a dia, como algumas paixões. Uma das paixões muito comuns ao povo brasileiro e que está bem presente no povo brasileiro e também no meio evangélico, é a paixão pelo futebol. E há um fato que é inegável, em que em dias de determinados clássicos de campeonatos regionais, nacionais, muitas pessoas optam em ir aos estádios assistir esses jogos ou ficam em casa para acompanhar pela televisão a transmissão dos jogos e deixam de estar na igreja prestando culto. Vemos que não estamos nos referindo à situação atual em que estamos com isolamento social em função da pandemia do Covid-19, mas em momentos em que acontece tudo de forma normal, em que não há o isolamento. Então vemos que essa prioridade aos jogos de futebol é uma forma de idolatria. Não é o caso de você não estar na igreja porque você está no seu horário de trabalho. É bem diferente. Você trabalha ali, você está ganhando o seu pão de cada dia, está cumprindo, está usufruindo uma porta que Deus lhe abriu. Mas quando a opção se dá por outra coisa, é uma forma de idolatria. A sociedade atual colhe frutos amargos desses relacionamentos. A adoração desenfreada ao sexo, a prática do sexo de forma desenfreada, levou a surgir no mundo o vírus da AIDS. Há cerca de 40 anos, o vírus da AIDS foi descoberto. E mesmo tendo tratamentos com medicamentos que têm sido eficazes para diminuir os sintomas, as consequências que esse vírus traz, é uma doença que não houve cura. Não houve ainda. Não aconteceu, não descobriram a cura para a AIDS. Tá? E cresceu muito, nos diz aí que ela cresceu cerca de 18% de 2010 a 2015. E qual seria então o principal antídoto para isso?
uma vida regrada, né? A pessoa ter uma vida dentro dos padrões de Deus. A recomendação da sociedade é se guardar, é usar preservativos, é não viver praticando sexo de risco. Só que o que Deus quer é o quê? É a pessoa se guardar, fazer a sua vontade. Então essa erradicação da AIDS só seria possível quando a sociedade obedecer a Deus, com um matrimônio honrado, levando uma vida segundo a vontade de Deus, né? O caso do matrimônio honrado está em Hebreus 13, 4. É uma questão polêmica? É. Porque isso parte de quê? De uma escolha. Da escolha de cada um. Não é uma situação que a gente venha querer impor, porque Deus não impõe. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Não é? Então, por que nós imporíamos alguma coisa a alguém? As pessoas têm que optar, né? Seguindo pela sua própria vontade, em seguir a Deus ou não. Tem que partir de dentro de cada um. Os amantes do dinheiro, que está lá em 1 Timóteo 6,10, não apenas financiam incentivos para a prática da fornicação. O que seria então a fornicação? É o sexo fora do casamento. É o sexo praticado de forma desenfreada, tá? A fornicação. Claro, quem é que vai pensar dessa forma? Quem tiver Deus como seu Senhor. É o que eu falei agora há pouco. São palavras que vêm de Deus, mas que segue quem quer seguir. E não é todo mundo que vai ouvir e que vai aceitar ou vai, inclusive, respeitar. Não é uma coisa tão simples. Nós temos que ter sabedoria quando tratarmos esses temas. É a vontade de Deus? É a verdade? Sim. Mas nós não podemos também viver querendo impor nada a ninguém. Então a situação fala dos métodos contraceptivos, esperanças paliativas para manter vivos os portadores de doenças sexualmente transmissíveis. É bom lembrar que as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, que antigamente eram chamadas de doenças venéreas, são muito antigas no mundo. E elas são consequências diretas de práticas desenfreadas, de falta de cuidado. E elas trazem consequências terríveis, terríveis, para o corpo, né? E trazendo consequências terríveis, né? Desastrosas para o corpo, com deformações, consequentemente vão trazer para a mente. Não é tão simples. Quem contrai uma doença dessa e fica com marcas pelo seu corpo, ou então tem que perder o seu órgão genital, e por aí vai as consequências das DSTs. Então o que acontece? Busca-se, quando se tem sabedoria com o corpo, não vai se chegar a uma situação dessas. O dinheiro financia o poder político e o poder bélico. Os homens bomba estão aí presentes. Vingança contra o capitalismo, estão praticando vingança contra o capitalismo, contra aqueles que os exploram, tá? Mas é uma justiça descabida dos fracos. Para quê? Porque para proteger do fanatismo que mata inocentes, o dinheiro concede aos poderes políticos que criem armas capazes de aniquilarem
seus alvos terroristas a milhares de distância. Então, nesse combate a esses alvos terroristas, morre muita gente que não tem nada a ver com a situação. Né? Muitos inocentes se tornam vítimas desses atentados. É o mundo em guerra. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão ao dinheiro, ao sexo, ao poder, e conceder soberania a Deus na sua vida e nas suas atitudes. Estabelecer Deus prioridade na sua vida. O item 3, ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. Na lição, nos cita o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados à Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu o reino do sul, o reino de Judá, que já estudamos, já vimos isso anteriormente. E eles se recusaram às ofertas disponíveis no palácio do rei Nabucodonosor, ou seja, eles deixaram de usufruir dos manjares, das iguarias oferecidas a eles lá no palácio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Os babilônios podiam mudar as vestes, os nomes, a habitação, os ensinamentos e até o cardápio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas não conseguiram mudar o coração deles, porque eles tinham um só Deus, o Senhor, Deus dos seus pais, que está em Deuteronômio 2, versículo 23. Até mesmo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi tentado por Satanás, né? Por 40 dias e 40 noites, em que Satanás queria que Jesus o adorasse. E isso não aconteceu. Não basta para nós recusarmos as ofertas dos falsos deuses. Nós também temos que adorar ao nosso Deus. Então, recusar mas adorar a Deus. Deuteronômio 6,13. Muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses, cumprem parcialmente o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Sim, mas estão substituindo esse mandamento por um certo vazio existencial. Ou seja, o que nos diz aí? Pessoas que abandonam o vício, pagam suas contas em dia, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. Deixam de adorar a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás ao seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não terás outros deuses. O que a gente vê aí? A adoração não está sendo cumprida. E a adoração a Deus faz parte desse primeiro mandamento. Não é? Então a gente vê em Hebreus 13, 7, encontramos o que devemos oferecer a Deus, o sacrifício de louvor. Para pensar e agir. Esse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Mas observe que se este mandamento não estivesse em primeiro lugar na lista do decálogo,
que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Os outros mandamentos seriam apenas bons conselhos ou regras de conduta moral ou de convívio social. Que essas regras de conduta moral e de convívio social têm bases nos princípios bíblicos? Sim, sim, exatamente. Mas, além disso, nós temos também que adorar ao nosso Deus. Então vemos que se você tem certeza que obedece os outros 9 mandamentos, mas ainda declina no primeiro mandamento, você apenas conhece os mandamentos, mas não os obedece. Porque se você entende que basta cumprir e obedecer do segundo ao 10º, e com isso alcançará a bondade e a graça de Deus, também é seguro que você está cometendo um grande engano. Só é possível cumprir todos os princípios do decálogo se você cumprir o primeiro mandamento. Aí termina a lição com uma reflexão pessoal, introspectiva, em que você vai consultar a você mesmo, a sua mente, fazendo a seguinte pergunta. Pensando no seguinte: nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Isaías 41:10. Será que nós estamos atribuindo a Deus o primeiro lugar na nossa vida? É um questionamento para cada um levar para o seu a sós com Deus, a sua reflexão. Não é sair falando se fez, aconteceu ou não, porque isso aí é o seu particular com Deus. É o seu a sós com Deus. Não é aquilo que seja para se tornar público. Então, irmãos, vamos refletir nisso, né? Em tudo que a gente viu aqui e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Tá? Vamos continuar nos nossos propósitos de oração, pela nossa classe, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelas nossas famílias, por aqueles que estão enfermos, pela situação tão grave que vive o nosso país, que vive o mundo, sim, mas a situação do nosso país não está boa. Nós estamos com um número imenso de mortos, nós estamos aí com os hospitais que não tem vaga para atender aqueles que precisam. Pessoas estão morrendo. E não é um só que morre, são famílias inteiras enlutadas, entristecidas e em muitos casos, inclusive, desamparadas. Estejamos, irmãos, orando por isso e fazendo a nossa parte, né? Contribuindo para que essa situação não se torne pior, nos guardando, nos protegendo, tá? Não se expondo. Também orando pela nossa querida professora Jália e por sua família, para que Deus também esteja ali com ela e com todos nós. Oremos então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque Tu pudeste me usar, meu Deus, aqui para conduzir esse estudo. Ó Deus, muito obrigado porque Tu tens muito amor para todos nós, ó Pai, porque Tu, Senhor, tem grande misericórdia, porque Tu perdoa os nossos pecados. Nós colocamos os nossos pedidos de oração no trono da Tua graça
E te pedimos, Deus, dá-nos respostas, Senhor. Dá-nos a tua direção. E principalmente, Senhor Deus, dá-nos sabedoria para conduzir as nossas vidas, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.